Bem, continuando aqui como eu falo, né? Então, Cristo se entregou para santificá-lo, para purificá-lo. Então, assim ele diz que o marido deve fazer com seu esposo isso aqui para guardar, proteger. Então, essa revelação é que ele traz um entendimento assim de quão prazeroso é poder viver em santidade. Santidade às vezes pode soar como um peso para muitos, né? Ter uma vida santa pode ser uma coisa, um sacrifício, algo pesado, algo um fardo para cada um de nós. Mas não é um fardo. Quando entendemos que Cristo se entregou, houve uma facilitação, entre aspas, ele pagou o preço, ele nos substituiu, querido. É algo que Cristo ele nos substituiu, levando seus pecados. Isso torna mais leve e prazeroso saber que, com grande amor, alguém pagou o preço, ficou no meu lugar ali, ao qual não mereci, mas não assim, para o meu lugar. Isso traz um regozijo, algo poderoso para nossas vidas e mostra que a santidade ele não é algo pesado, pelo contrário, é algo prazeroso. Apesar que o inimigo, o mundo tem levado essa palavra devido à religiosidade, tratando de algumas tradições, com algo meticuloso, como posso dizer, algo que exige demais, muito exigente para que a gente venha seguir aquilo, para a gente viver conforme isso, mas pelo contrário, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É, é, Paulo como sendo eu recebi isso de Paulo como sendo uma declaração profética sobre nós da igreja, né? Então é algo que vamos viver eternamente em santidade. Ele irá nos apresentar a si, entendeu? É, há uma palavra poderosa, apresentar como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Isso quer dizer o quê, amado? Sem dor, sem sofrimento, sem sujeira, sem pensamentos, a qualquer mesmo faz mal a mim e a você. Então, isso, claro, e fato de uma forma santa e corruptível, e coisas semelhantes a essas, sem ruga, sem mancha, e coisas semelhantes a essas, dor, sofrimento, seja lá o que for, que venha, que nos fazem mal, que nos contaminam, que nos corrompe, ao ponto de estar ser uma igreja santa, uma noiva santa e corruptível, inculpável, né? É algo que seja, de fato, como diz aqui no verso 27, sem defeito, entendeu? Sem defeito. Então, imagina, não ter defeito é algo bom. Ninguém gosta de algo com defeito, na verdade. Você não compra algo com defeito, você não investe em algo com defeito. A ideia é que você compra um transporte, um aparelho de celular, sei lá, sem defeito. Então, a santidade ela leva a um estado de perfeição, onde o mínimo defeito, um estado de perfeição, sem defeito. É claro que nessa vida ainda é relativamente. Então, por isso que torna algo poderoso. Quando a gente vive de uma forma sem defeito, a gente goza melhor, a gente é aproveitado melhor. Todo equipamento, tudo que a gente adquire, que não tem defeito, a gente usufrui mais, a gente goza mais disso. Então, esse estado de santidade é para mim, para cada um de nós. Jesus se revela a uma noiva que é santa, e isso vai dar acesso ao coração de Deus. A santidade vai dar acesso a usufruir daquilo que mais nós necessitamos, querido, que é a presença, é a revelação de quem Jesus é, de conhecer Jesus. Então, nesses versos, né, ele traz essa revelação à tona para a igreja, a qual que estava muito tempo em oculto, muito tempo em oculto. Então, Paulo entende que a noiva amadurecida, dessa forma, ela é amadurecida, santificada, sem mancha, ela consegue viver plenamente no primeiro mandamento. Vou dizer, por mais que a gente ainda não esteja nesse estágio absoluto, mas podemos viver esse estágio relativo, de acordo com as condições que nós temos vivido. Então, a santidade é uma alegria, queridos. Viver em santidade é alegria, é um alívio, de fato. Quando entendemos que Cristo se entregou por nós para que se colocou no nosso lugar, nós entendemos que viver em santidade é uma alegria, certo? A visão errada de santidade leva-nos a trevas. A visão errada de santidade, queridos, leva a um estado, a um local realmente de escuridão. Mas a visão
de algo, um fardo pesado, mas a visão correta de santidade, que é algo prazeroso, que é algo realmente que nos dá liberdade, nos leva realmente à luz, a viver realmente a forma como devemos andar, como devemos viver. Amar Jesus, andar em santidade torna-se uma visão possível quando entendemos isso, certo? Por que escolheria brincar com o pecado se eu estou buscando amar a Deus de todo o meu coração? É, porque eu vou arriscar errar, viver de uma forma defeituosa, se eu posso viver algo realmente de prazeroso, que traz felicidade com o nosso amado Jesus, né? Mas porque a Bíblia diz ali, bem-aventurados, em Mateus 5:8, os puros de coração, pois verão a Deus. A visão de encontrar e conhecer Deus é real. Isso é real. Está disponível aí para a gente, mano. Até ele falando algo na rede de oração. Quanto mais atenção nós damos a ele, mais atenção dele teremos. E através da santidade é uma forma de dar atenção. Viver em santidade é uma forma de chamar a atenção, de dar atenção. Não só de dar atenção, mas de chamar a atenção de Deus. Né? Da atenção de Deus. Então, amados, tudo isso nos traz à tona. E esse relacionamento que revela do amor, do cuidado, ele fala que Cristo tem com a igreja, que o marido tem com a igreja, que isso reflete, é o reflexo do relacionamento de Cristo à igreja, do marido que tem com a esposa, nesse texto que nós lemos aí, nos versos 28 e 29, assim também o marido deve amar a esposa como o próprio corpo, quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odia o seu corpo, ao contrário, ela alimenta e cuida dele, é o que também Cristo faz com a igreja. Então, quando entendemos isso, vivemos isso, nós entendemos que Cristo, ele nutre a gente. O corpo precisa ser nutrido, né? O nosso corpo. Na verdade, há uma luta entre a carne e o espírito, né? O espírito, aquele que nutre, que é mais nutrido, ele vai vencer, né? O corpo ele precisa ser nutrido, estou falando fisicamente, é nutrido, fortalecido, a comida. Então, essa parte de nutrição fala de algo interessante, poderoso, porque a comida, além de trazer prazeres, é gostoso, traz sabores que dão o nosso paladar, que dá prazeres e também dá força, nutre o nosso corpo. E assim é o que Cristo faz com a gente, amado. Além de ele nutrir a gente, fortalecer, mas essa nutrição, esse alimento, né, além de nos alimentar através da tua palavra, de momentos de oração com ele, através dos cultos, ele traz também prazeres nisso. Antes mesmo do alimento, aleluia, glória a Deus, antes mesmo do alimento nos nutrir, seja aquela pizza, aquele churrasco, aquela carne assada, aquele hambúrguer, aquele sanduíche, aquela lasanha macarronada, aquele baião gostoso ali, né? Aquele, antes de nos nutrir, ele me dá a sensação de prazer saboroso, que traz as nossas, ele traz as nossos paladar de uma forma realmente para coisas, sensações boas, na verdade. Mas olha só como é bom Deus. E assim é Cristo. Ele antes, tudo com que nos alimenta, nos nutre, ele traz sensações boas, coisas prazerosas. Aí logo vem a nutrição, que é essencial para nos manter fortes e saudáveis. Quando você não se alimenta, você fica fraco, nós ficamos fracos. Essa é a realidade da nossa vida. Pare de comer um dia, pare de comer 2 dias, pare de comer 3 dias. Vai ficar fraco, vai ficar ali meio indisposto, ao ponto, você passa mais dias, você fica doente e, e, o, e o ponto de vir a ter sérios danos, até a morte física. É assim com o nosso espírito. Então é necessário que nós entendamos isso, que nós relacionamos com Ele, que o relacionamento com Ele vai nos nutrir. Quanto mais relacionamos com Ele, mais nós somos nutridos, mais somos fortalecidos e mais ainda desfrutamos de prazeres realmente indescritíveis nessa vida que Ele tem para nós. Nós, enquanto seres espirituais, precisamos ter comunhão com Jesus para que Ele possa declarar palavras que fortaleçam nossas vidas. Em João 6:63 diz assim: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, diz, como eu falei, há um combate, a carne e o espírito. A carne
Espírito. A carne ela vai revelar obras que são más, são ruins para nossas vidas. Nós podemos ler lá em Gálatas. O Espírito ela produz frutos que traz paz, alegria, longanimidade, tudo que é de bom nessa vida. Então, aquilo que mais nós alimentarmos vai prevalecer. Se você alimenta mais a carne, o espírito vai ficar enfraquecido. Se você alimenta mais o espírito, a carne vai ficar enfraquecida e vai ser governado pelo Espírito de Deus e viver aquilo que Deus tem para mim, para nossas vidas, para a sua vida. Amém? Então, nós somos criados a partir de ter um fundamento, de ter um diálogo com Jesus. A forma na qual Jesus faria declarações sobre a sua vida. Para que essas declarações, esse relacionamento vai trazer à tona revelações de quem somos, que vai nos alimentar, nos fortalecer, vai nos levar além e nos conduzir a lugares onde nós fomos chamados para viver, né? Então, o apóstolo Pedro, lá em João 6,68, quando Jesus dá aquele sermão do mundo, dá um sermão ali, traz ali à tona revelações poderosas ali, e aí as pessoas acham que o discurso é muito pesado, e ele disse, todos se retiraram ali, ele pergunta, e vocês não vão? Pedro diz assim, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual. É um lugar que poderá te fortalecer será ouvir as palavras de Jesus. E para ouvir, nós precisamos se relacionar com Ele. Viver um relacionamento assim como o marido vive com a mulher, assim como ambos são uma só carne. Né? Vai falar ali no final, quando deixa o seu pai e sua mãe se tornam uma só carne, assim nós devemos ser um com Jesus. Isso que é o principal objetivo que nós devemos entender. Nós devemos viver um com Jesus. Um com Jesus. Como? Relacionando com Ele. Como? Oração. Vida de oração nos transforma. Uma vida na palavra possui poder para gerar mudanças. A palavra ela muda, a oração nos transforma. E essas são as maneiras fundamentais para sermos nutridos e fortalecidos em Cristo. Isso tem que estar claramente em nossas vidas. Não lemos a Bíblia porque isso nos nomeia como bom cristão. Lemos a palavra porque queremos nos conectar com aquele que é eterno, para sermos alimentados e termos nossas vidas enriquecidas. Cristo cuida de nós, querido. Cristo se dispõe a cuidar de nós. Nós fomos criados com essa necessidade de ser cuidado. Desde criança, desde a infância, desde que nós nascemos, quando nascemos ali, o médico ali nos primeiros minutos das nossas vidas, depois a mãe vem logo depois, cuida da gente, isso crescemos com a mãe, depois que a mãe é a mulher que cuida, nos ajuda a cuidar, e o marido, tanto homem como mulher, ele passa pelos processos de sempre ser cuidado, tornamos-se velhos e acabamos sendo cuidados pelos nossos filhos, a quem nós cuidamos um dia, né? Nós sempre fomos criados para ter essa necessidade de ser cuidado. É um desejo nato em nossas vidas. Em todos os nossos relacionamentos, Deus decidiu no céu que deveríamos ter pessoas em nossas vidas que corresponderiam a essa necessidade de ser cuidado e valorizado. O método principal de Deus usado para mudar cristãos fracos é fazendo com que sintamos o quanto Ele nos estima, quanto Ele se preocupa, quanto Ele nos cuida, quanto Ele se dedica para nós. Você pode pensar que você é fraco, você pode pensar que você não tem força, mas sabe de uma coisa. E Deus, ele libera palavras, ele libera ações sobre nós, minha, sobre a tua vida, para que a gente possa se sentir importante, entender, ser estimado por ele e venha ser cuidado por ele. Certo? Temos também a necessidade de ouvir isso de Deus. Quando ele expressa o seu coração, pensamento a nosso respeito, tudo se torna diferente. Deus não só cuida da gente, mas ele revela o quanto isso é importante para nossas vidas, amado. Jesus não nos define pelas nossas lutas. Jesus não nos define pelas nossas falhas. Ele nos define a partir das sementes de virtude que estão em nossos corações. Ele sabe, há sementes de virtude, há algo poderoso de Deus plantado no meu e no teu coração, que precisa ser vindo à tona através da revelação de Jesus, da palavra de Jesus em nossas vidas. Tem coisas que você pode até não entender, pode até não acreditar, mas há algo de valor em mim e você. E isso, só podemos usufruir isso quando chegamos perto dele, como chegamos a ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe, querido. Não deixe que o diabo venha dizer que você é hipócrita, que você é irremediável. Não, não. Creia que Deus está. Deus, que você tem um valor, que nós temos valor, porque nós relacionamos com Cristo e Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero que essa palavra fique no coração de cada um. Guarda livre de todo mal e usufrua. Traz à tona tudo aquilo que Cristo tem feito por nós. Tudo aquilo que Cristo tem revelado sobre nós. Tudo aquilo que Cristo plantou em nossos corações. Toda semente lá vem a crescer, vem a ser regada a crescer e dar muitos frutos e trazer à tona de tudo aquilo que Deus
conforme fez cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.